Salve galera do Mengão, beleza? Saudações rubro-negras, isso aqui é muito Flamengo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Flamengão News no YouTube e demais redes sociais. Só você chegar lá e digitar canal Flamengão News, você vai encontrar essa pessoa que vos fala, muito prazer. Meu nome é Ezio, sou apresentador do canal Flamengão News, hein? Não esquece, vim aqui trazer mais um vídeo de notícias do Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais querido e amado do planeta. Notícias como essa, galera, a lista dos relacionados para o clássico de hoje, Flamengo e São Paulo, lá na Casa dos Homens, para você. E vou dizer, melhor ainda, a presença de Jorginho e Georgian de Arrascaeta no meio-campo do Flamengo. É um grande bônus, não é não? Vou falar também a respeito da diretoria do Flamengo que inicia o processo de renovação de contrato de Everton Cebolinha. Vou falar ainda que a imprensa inglesa, cara, está enlouquecida com o poder econômico do Flamengo e vou trazer as informações aqui também a respeito de Michael e Alan que foram cortados desta relação e o porquê. Então vem comigo, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o like nervosão neste vídeo, que é muito, mas muito importante para o canal a sua presença aqui. Comenta, compartilha, se inscreve. É fundamental que você chegue junto com a gente aqui, veja o vídeo até o final, é importante pra gente, entendeu? Me ajude a te ajudar com informações do Mengão, o clube mais querido e amado do planeta. Tá certo, galera? Sem enrolação, vamos direto e reto pra notícia. Vamos começar falando de Everton Cebolinha e a questão da renovação de seu contrato. Muito se especulou que o Everton Cebolinha fosse para o São Paulo, fosse para o Grêmio, né? Tivesse aquela situação de ir até o Fluminense. Até anotei aqui a questão do Fluminense, que foi a última tentativa aí. Só que não tá rolando, né, galera? O cara assim, como é que eu vou dizer? Não é um cara barato, né? Não é barato. Para tirar ele do Flamengo vai ter uma certa dificuldade. Felipe Luiz gosta do Everton Cebolinha, quer utilizá-lo mais um tempo. O cara terminou do ano 2025 numa situação melhor, né? Ele entrando e atuando bem. Na última partida contra o Fluminense, mesmo na derrota, ele entrou, deu uma modificada daquele lado esquerdo, fez o gol de cabeça, né? Depois da cabeçada do Vitão para a área do Fluminense. Ele desvia a bola, faz o gol. Então o cara está numa situação um pouco melhor do que Michael, do que Alan, do que vários jogadores, inclusive jogadores que não vão sair do Flamengo, tipo Emerson Royal, Samuel Lino. Ele está um pouco acima, vamos dizer assim. A torcida gosta mais dele do que esses caras que eu acabei de falar aqui. Então, aqui a notícia que eu tenho para vocês é essa. A diretoria do Flamengo inicia processo de renovação de contrato de Everton Cebolinha. O jogador, o staff, aliás, do jogador, o Márcio Cruz, já está em conversas adiantadas com o Flamengo para renovar o contrato, provavelmente aí para 2, 3 anos, né, que normalmente é a questão da renovação que o Flamengo trata, exceto jogadores mais novos, né, que aí já quer botar 4, 5 anos de contrato, mas a verdade é que hoje o Flamengo quer renovar com o Cebolinha. O contrato dele vai até dezembro desse ano, então não pode vacilar o Flamengo, porque chegou em julho, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo, entendeu? Então, pré-contrato tem que fugir disso, o Flamengo tem que fugir dessa situação. Lembrando que ele foi comprado por 13 milhões de euros na época do Benfica, algo em torno de 72 milhões de reais naquela época, e teve altos e baixos no Flamengo, teve muito altos e baixos, eu diria até mais baixos do que alto, mas é um cara que ainda modifica uma partida. Felipe Luiz consegue mudar aquela dificuldade e ele atua bem, ele vai para cima, falta um pouco mais de disposição e ele tem muito mais do que Samuel Lino, por exemplo, no
mesmo lado do campo. O Cebolinha já fez 170 partidas pelo Flamengo, 19 gols e 24 assistências. Então, galera, o Flamengo tem que ficar de olho nessa renovação de contrato e se por um acaso não interessa, desfaz do cara, mas não chegou nenhuma proposta assim contundente. Então, acredito que isso vai perdurar, vai demorar um pouco mais de tempo, mas vai se resolver e vai acabar ficando no Mengão. Essa é a primeira notícia. A segunda notícia, galera, é uma curiosidade ontem que ocorreu com a imprensa inglesa, né? Porque teve assim, a questão do Paquetá retornando para o Flamengo. Então, os caras, não é só a imprensa inglesa, na verdade o mundo inteiro está assustado com isso. Os antes aqui, então, no Brasil, estão muito assustados com essa grana que o Flamengo quer depositar aí para trazer o Paquetá de 41,25 milhões de euros pelo jogador, basicamente 256 milhões de reais para ter o Paquetá. Então, isso já está na bica de acontecer, né? Paquetá já está até com a data aí relacionada para chegar no Brasil, vou te falar já. Mas a questão Flamengo chegou, conversou, criou-se uma novela, desenrolou e o Flamengo está comprando o Lucas Paquetá. O Flamengo já colocou até imagem dele na própria publicação do clube, né? Assim, imagem antiga, assim, lá no fundo e tal, aquela coisa, mas já fez isso tudo. E segundo a jornalista, deixa eu ver como é que tá aqui a informação, ver se foi aqui que eu anotei, peraí. Segundo a jornalista Mônica Alves, da coluna do Fla, Paquetá já tem a previsão dele para chegar no Brasil. Quinta-feira, ou seja, amanhã já está previsto. Então, basicamente, hoje o Flamengo deve estar divulgando a compra de Lucas Paquetá já nas suas redes sociais de forma oficial. Então, vamos aguardar durante o dia aí para falar sobre isso, tá? Aí aqui diz assim, ó, imprensa inglesa assustada com o poder de compra do Flamengo, né, o poder financeiro do Mengão. Aí aqui tá assim, ó, segundo o jornalista Kevin Shockle, da Sky Sport, né, viralizou ontem, na verdade, né, ele fez um programa dentro dessa Sky Sport e sabe, cara, botou o Flamengo lá no patamar, lá em cima. Eles estão assustados porque o Flamengo está chegando com muita grana. Então, olha o que o cara disse aqui, ó. Eu até anotei algumas frases dele aqui, ó. O cara disse assim, entre aspas, né? Abre aspas para falar o que ele falou aqui, ó. Eles são campeões do Brasil. Eles são campeões da América do Sul. Eles são dos maiores clubes do mundo. Isso aí a gente já concorda, né? É um negócio gigantesco para o futebol brasileiro, o maior de todos. É quase inédito para um clube brasileiro comprar de volta um jogador de um clube europeu por 36 milhões de libras, que é o valor equiparado aos 41 milhões de euros. Então, ele falou mais coisas, né, com relação a isso aí, enalteceu o Flamengo, né, pela essa busca de adquirir o jogador, de ir lá na Inglaterra, ter a audácia de ir na Inglaterra comprar de um clube médio, né? Um clube médio, não é um clube grande da Europa, mas é um clube inglês que fatura muito mais do que o Flamengo, né? Então, os caras estão assustadíssimos com o poder financeiro do Mengão. E o Paquetá tá chegando, hein, galera? Paquetá tá chegando. A previsão é chegar amanhã. Anote aí, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que o contrato com ele é de 5 anos. E, cara, Paquetá vai passar de 2 milhões de reais por mês. Com certeza ele que deve estar reduzindo o salário pela metade ou mais da metade. Tá certo? Vamos continuar aqui para fechar o vídeo. Falar que o Flamengo tem reforços para o jogo de hoje contra o São Paulo, estreia do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O jogo vai ser difícil, evidentemente que vai, jogo de estreia. O Flamengo vai ser o primeiro jogo do ano com a cavalaria, como fala o Vampeta,
e Jorginho e Georgian de Arrascaeta são os reforços do Flamengo para este jogo. A gente fica feliz depois daquele fiasco contra o Fluminense. A gente fica muito feliz por acontecer essa situação, né? O Flamengo está estreando a cavalaria ainda sem Paquetá, evidentemente sem alguns jogadores. Vou te dizer aqui agora, ó, retornam ao clube hoje para o jogo Jorginho de Arrascaeta. Maravilha? Beleza. Agora quem está fora é Danilo, Nico de la Cruz, Luiz Araújo, Michael e Alan, que foram cortados. Aqui eu já vou fazer uma emenda logo na última notícia. Eles foram cortados pelo Felipe Luiz por opção técnica, tá? Essa seria a última notícia do vídeo, então já vou te avisando de uma vez. Michael e Alan estão fora da relação do Felipe Luiz para o jogo de hoje. E vou te passar aqui agora a lista dos relacionados. Mas antes, é claro que a gente tem que comemorar muito o retorno de Georgian de Arrascaeta e Jorginho. Então o meio-campo volta a ser aquele meio-campo do Flamengo vencedor de 2025. Eric Pulgar, Jorginho, Georgian de Arrascaeta. Daí para frente ou para trás, aí o Felipe decide. O importante é ter este meio-campo. Então vou te passar aqui agora a lista dos relacionados para o jogo de hoje, tá? O Flamengo terá novidades para o confronto contra o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro. Georgian de Arrascaeta e Jorginho e ainda o Ayrton Lucas, né? Ainda fala aqui do Ayrton Lucas, mas na minha visão, até onde vai para o jogo é o Arrascaeta e o Jorginho. Retornam à lista dos relacionados e reforçam a equipe no Morumbis hoje, 9h30 da noite. As ausências foram Luiz Araújo, Alan, Michael, Danilo, né, e Nico de la Cruz. Tá? Essas são as ausências. Além do Saúl, evidentemente, que retornou ontem para o Ninho do Urubu. Entre os jovens que iniciaram o Carioca no Sub-20, Daniel Salles, Douglas Teles, Guilherme Gomes e Pablo Lúcio viajaram com o grupo. Danilo, De la Cruz e Saúl seguem fora por situações médicas aí. Agora eu vou mostrar para vocês a lista dos relacionados, ó, que está aqui, ó, tá? Com a cara do Carrascal aí na lista. Seguinte, anote aí. Alexandro, Andrew, Ayrton Lucas, Bruno Henrique e Carrascal. Daniel Salles, de Arrascaeta, Douglas Teles, Diogo Alves e Emerson Royal. Goste você ou não, Emerson Royal tá aí. Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Gustavo Varela, Guilherme Gomes e Jorginho. Léo Ortiz, Léo Pereira, Pablo Lúcio, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino e Vitão. Então tá entregue aí, galera, todas as notícias deste vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Lista dos relacionados do Flamengo e São Paulo tá aqui nesse vídeo. A situação do Paquetá e o susto que está passando na Europa, né? A surpresa dos jornais ingleses, dos jornalistas ingleses com o poder financeiro do Mengão. Falei também sobre a presença do Jorginho e do Arrascaeta nesse time, o corte do Michael e do Alan para este jogo e a questão da renovação do Everton Cebolinha. Tá certo, galera? Vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham chegado junto comigo aqui. Se inscreve, comenta, compartilha. E ó, não se esqueça, tem produtos do Flamengo aqui no Shopping Flamengão News, beleza? Valeu, galera. Um abraço. Saudações rubro-negras. Fui!